Nova Infantil! Eu sou o tio Tamácio. E eu, a tia Auxiliadora. E agora vai começar a Hora da Música! E os meninos vão dançar comigo. E as meninas comigo. Então, fique de pé e vamos dançar e cantar com muita alegria. Vamos lá, Nova Infantil! Marchando! Muito bem, Nova Infantil! Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, nem aviador seja eu, soldado de Cristo eu sou. Tá lindo, Nova Infantil, marchando! Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, nem aviador seja eu, soldado de Cristo. Muito bem, Nova Infantil, vamos pra direita! Soldado de Jesus. Isso, outro lado! Soldado de Jesus. Olha o avião, Nova Infantil! Nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Muito bem, vamos lá, soldado! Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Isso, Nova Infantil, marchando! Mesmo que eu não marche na infantaria, nem na cavalaria, nem na artilharia eu vá, nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Vamos pra direita, Nova Infantil! Soldado de Isso! soldado de Jesus. Muito bem! Nem aviador seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Muito bem, Nova Infantil, vamos lá, marchando! Muito bem, Nova Infantil. Mas não senta ainda não, porque nós vamos cantar mais uma música com muita alegria. Vamos lá, Nova Infantil! Vem comigo! Isso, Nova Infantil, pega a sua guitarra, pega o seu violão! Vamos conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus, para ajudar a espalhar a lei do amor que Ele trouxe para nós. Vamos conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus. A cada dia aprendia como ter a fé para melhor viver. Vamos comigo, Nova Infantil! Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu, Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu, Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. Isso, Nova Infantil! Vamos lá! Puxa a sua guitarra! Tá lindo, Nova Infantil! É com essa alegria! Vamos conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus, para ajudar a espalhar a lei do amor que Ele trouxe para nós. Vamos conhecer os 12 discípulos, 12 homens escolhidos por Jesus. A cada dia aprendia como ter a fé para melhor viver. Conta comigo, Nova Infantil! Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu, Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. Pedro, André, Mateus, Tiago e Bartolomeu, Simão, Tomé, Filipe, Judas e Tadeu, Tiago e João eram irmãos e com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. E com Jesus viviam em união. Isso, Nova Infantil! Tá lindo!
Muito bem, nova infantil. Eu tenho certeza que vocês estão aí dançando com muita alegria. Mas agora pode sentar, porque vem aí o nosso... É legal e não é legal. Nova infantil, agora para virar a primeira placa aqui na nossa brincadeira do É legal e não é legal, o tio Estênio mais a tia Auxiliadora irão participar de uma brincadeira que se chama Qual é a Música? E vai ser uma competição entre meninas e meninos. E a brincadeira vai ser assim, nova infantil. Vamos ter 2 professores que irão dançar a música sem cantar. E quem adivinhar qual é a música que eles estão cantando e bater aqui no botão, e eu vou deixar falar, irá começar o nosso É Legal. Então, nova infantil, eu quero ver a sua torcida. Vamos para a primeira música. Olha só, nova infantil, tá fácil essa, hein? Eu tenho certeza que você já sabe que música é. Será que o tio Estênio e a tia Auxiliadora vão acertar? Eu quero ver essa disputa. Está muito legal, nova infantil. Vamos ver. Agora, se prepara, tio Estênio e tia Auxiliadora. Mãozinha na orelha. Só vale quando eu falar já. Prepare-se. É 1, é 2, é 3. Já! Muito bem, nova infantil. O tio Estênio apertou primeiro o botão. Então, vamos fazer a pergunta para ele. Tio Estênio, qual é a música? Estou alegre. Será, nova infantil, que ela acertou? Vamos ouvir. Alegre, Estás alegre, estou alegre, conta-me por quê. estou alegre. Então, nova infantil, o tio Estênio acertou! E a competição já começou com 1-0 para os meninos. Vamos então para a segunda música. Olha só, nova infantil, essa também tá super fácil. E eu tenho certeza que vocês já sabem qual é. Vocês cantam, dançam todo dia. Vamos lá então, tio Estênio e tia Auxiliadora, mão na orelha. Lembrando a regra, só pode quando eu falar já. 1, 2, 3, já! Muito bem, o tio Estênio está muito rápido, nova infantil. Tia Auxiliadora, vamos reagir. Tio Estênio, agora chegou a hora, hein? Qual é a música, tio Estênio? Por dentro, fora, alto. Será, nova infantil, que o tio Estênio acertou? Vamos ouvir a música. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. E nova infantil, o tio Estênio acertou! Nova infantil, vocês sabem quanto é que tá esse placar? 2-0 para os meninos. Tia Auxiliadora, reage, tia Auxiliadora. Então, nova infantil, vamos para a terceira música. Nova infantil, olha só, essa tá muito fácil também. Eu tenho certeza que agora a tia Auxiliadora vai acertar. Olha só, nova infantil, eu tenho certeza que vocês já sabem qual é a música. Vamos ver se o tio Estênio vai acertar novamente ou se a tia Auxiliadora vai acertar dessa vez. Então se preparem, mão na orelha, tia Auxiliadora. É 1, é 2, é 3, já! Isso! A tia Auxiliadora acertou, criança. Então, vamos fazer a pergunta, nova infantil. Tia Auxiliadora, qual é a música? A Bíblia. Será, nova infantil? Vamos ouvir a música. A Bíblia é um livro de histórias sem iguais. Ensina Olha só, sobre nova vida infantil, e a tia Auxiliadora acertou! Muito bem, tia Auxiliadora. Então, o placar, nova infantil, você lembra? Está 2-1 para os meninos. Vamos lá para a próxima música. Olha só, nova infantil, eu tenho certeza que você já sabe, e o tio Estênio tá aqui empolgado, hein? Vamos então ver, nova infantil, quem vai acertar essa música. Vamos lá, professores. 1, 2, 3, já! E o tio Estênio acertou! Tio Estênio, qual é a música? Pare, eu vou contar-lhe. Será, nova infantil?
Vamos então ouvir a música. Eu vou contar-lhe o que Cristo Muito bem, fez Nova por Infantil. mim. O tio Estênio acertou a música e o placar ficou assim: 3 para os meninos, 1 para as meninas. E agora, tio Estênio, já que você acertou e ganhou, nós vamos virar a primeira placa. É isso aí, tio Tamácio. Agora nós vamos pegar a primeira placa que está aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, Nova Infantil, a nossa primeira imagem. Essas crianças estão, ó, guardando o brinquedo na caixa. E Nova Infantil, quando você termina de brincar e guarda o seu brinquedo na caixa, isso é legal ou não é legal? É legal. Sabe por que é legal, Nova Infantil? Porque quando você guarda os seus brinquedos na caixa, mostra que você é uma criança organizada e que cuida de tudo que Deus lhe deu. Então, se é legal, Nova Infantil, eu vou colar aqui, ó, no nosso rosto feliz. Muito bem, tio Estênio. Então, agora nós vamos virar a segunda placa. Muito bem, tio Tamácio. Olha aí, Nova Infantil, essa imagem. A criança espalhou todos os brinquedos e não arrumou depois que brincou. Então, Nova Infantil, depois que você brinca e não arruma os brinquedos, isso é legal ou não é legal? Não é legal. Muito bem, Nova Infantil, não é legal quando você termina de brincar e não arruma os seus brinquedos, porque isso demonstra que você é uma criança bagunceira e que você não cuida das suas coisas. Então, Nova Infantil, se não é legal quando você brinca e não arruma seus brinquedos, eu vou colar no meu rosto triste. Muito bem, tia Auxiliadora. Então, Nova Infantil, vocês têm que cuidar de tudo que vocês têm, porque foi Deus que deu para vocês com muito carinho. Agora que vocês já sabem o quanto é importante guardar os seus brinquedos e deixarem todos arrumados, fiquem de pé e vamos cantar mais uma música. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, Nova Infantil. Agora você pode sentar, porque vai começar um quadro que eu gosto muito. E o nome desse quadro é... Qual é a história? Nova Infantil, chegou a hora de sabermos se você está prestando atenção nas nossas histórias bíblicas. E hoje, com a nossa brincadeira de Qual é a História? E vai ser da seguinte forma: nós vamos pôr uma imagem aí na sua tela e vamos revelando passo a passo. E você vai ter que descobrir qual é essa história. E lembrando que você já assistiu essas histórias aqui no Nova Infantil. Então, ó, fique com o olho bem aberto, bem esperto, porque nós vamos começar. Então, pode pôr a imagem na tela. Agora, revele a primeira parte, porque eu vou dar a primeira dica para vocês, Nova Infantil. Essa história, ela aconteceu lá na cidade de Jericó.
Então, enquanto está mostrando para você a imagem, vá pensando. Se você souber, já pode falar aí, ó, para quem estiver do seu lado aí na sua casa. Tá difícil, Nova Infantil? Vou dar mais uma dica para você. Nessa história que aconteceu lá em Jericó, havia um homem que ele estava à beira da estrada, pedindo esmolas, porque ele não podia trabalhar. Agora, você pode revelar a próxima parte da imagem. Enquanto isso, Nova Infantil, ó, você vai pensando se já sabe essa história, então você pode falar aí para o seu responsável, tá bom? A nossa terceira dica para essa história é a seguinte: e esse homem que estava à beira da estrada, ele não podia ver Jesus, mas podia falar com ele e escutá-lo. Então agora você pode revelar a nossa terceira parte dessa imagem. Agora ficou muito fácil, não é mesmo, Nova Infantil? Com a imagem aí, você deve saber qual é essa história. Então pode falar aí para o seu responsável, porque se você falou que era o cego Bartimeu, ó, parabéns, você acertou. O cego Bartimeu, ele não podia ver Jesus, então ele chamou Jesus porque ele acreditava que Jesus podia curá-lo. Agora, eu tenho certeza que todos vocês acertaram essa história. Então, nós vamos para a nossa próxima história. Então, eu vou pedir para pôr a imagem aí na sua tela e preste atenção, porque eu vou dar a primeira dica e você já vai começar a pensar. Então, pode revelar a primeira parte da nossa segunda história. Nova Infantil. Essa história, ela aconteceu numa festa de casamento. E vocês sabem quem estava nessa festa? Era Jesus. Ele estava lá nessa festa. Olha só, Nova Infantil. Essa história está muito fácil, hein? Eu acho que vocês já sabem. Mas se você ainda não sabe, Nova Infantil, nós vamos dar mais uma dica para você. Mas antes disso, nós vamos revelar mais uma parte da nossa história. Pode mostrar mais uma imagem aí. Olha só, Nova Infantil. Nessa festa de casamento, acabou o vinho. E adivinha, Jesus, ele pediu para os servos encherem os vasos até a borda com água. Vá pensando aí qual é essa história, Nova Infantil. Eu acho que vocês já sabem qual é essa história. Então, vamos revelar mais uma parte da nossa história. Olha só, agora eu vou dar a nossa terceira dica para você. Preste atenção. Nessa história, Jesus tinha pedido para encher os vasos com água. E ele pegou e transformou toda essa água em vinho e serviu ao dono da festa e aos todos os convidados. Agora está muito fácil, não é mesmo? Fale aí para o seu responsável se você já sabe qual é essa história. Olha só, o tio Stênio vai falar qual é a história. Se você falou que era o primeiro milagre de Jesus ou se transformou a água em vinho, você acertou. Você está de parabéns, você está prestando atenção nas nossas histórias. Porque naquela festa o vinho acabou e Jesus transformou a água em vinho. E então todos ficaram admirados com o primeiro milagre de Jesus. Vocês estão muito bem, mas agora eu quero ver se vocês vão acertar a nossa terceira história. Imagem na tela. Você pode revelar a primeira parte, porque eu vou dar a primeira dica para você, Nova Infantil. Olha só, nessa história havia um homem que ele tinha 2 filhos. E o filho mais velho pediu a sua herança e foi embora. Você já sabe qual é essa história, Nova Infantil? Vá pensando aí. Se você ainda não sabe, nós vamos revelar mais uma parte da nossa imagem e eu vou dar mais uma dica para você. Esse filho mais velho que foi embora, ele pegou a sua herança e gastou toda ela com festas, com coisas erradas. E adivinha, quando acabou o dinheiro dele? Sabe o que ele foi fazer, Nova Infantil? Ele foi trabalhar com os porcos. Eita, com essa dica agora ficou muito fácil de acertar a nossa história, não é mesmo? Então vá pensando aí, você que ainda não sabe, porque nós vamos já revelar a nossa terceira parte da nossa imagem. E eu vou dar mais uma dica, agora você vai acertar, ela vai ficar muito fácil. Esse jovem que estava lá trabalhando com os porcos, ele resolveu voltar para a casa de seu pai. E seu pai, quando o viu assim de longe, correu e deu um forte abraço nele
e fez uma grande festa celebrando o retorno do seu filho. Agora, com essa dica, você acertou. Eu tenho certeza que você acertou. E a nossa história era o filho perdido. 9 infantil. Essa história é muito legal, porque mostrou o grande amor do seu pai ao retornar o seu filho para a sua casa. Então, ele deu uma grande festa para o seu filho. E 9 infantil, se você acertou todas as histórias, você está de parabéns. É sinal que você está atento às nossas histórias bíblicas. Então, você vai continuar atento nas próximas histórias, porque nas próximas brincadeiras você vai acertar todas. Então, a gente vai ficar por aqui, hein? Tá bom? 9 infantil, eu tenho certeza que vocês acertaram todas as histórias, pois vocês prestam bastante atenção aqui no 9 infantil. É isso mesmo, tio Tamácio. Essas crianças são muito inteligentes. Mas, ainda não acabou, porque nós vamos cantar mais 2 músicas. Fiquem em pé e vamos cantar com muita alegria. É muito bom ter Jesus no coração. 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 E agora, olha Andar só. com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Isso, 9 infantil. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Agora vai ser mais rápido, 9 infantil. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. E agora vai acelerar aí, 9 infantil. Bora lá. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. E agora? Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. E continue em pé, porque nós temos mais uma música. Vamos lá, 9 infantil. Compasso de elefante. Isso. Deus fez os montes e fez aves a voar. Deus fez o grande mar, fez peixes a nadar. Isso. Deus fez as árvores, fez o sol a brilhar. E o que, 9 infantil? Mas o que é melhor e me faz cantar, Deus me fez. Vamos lá, 9 infantil. Isso. Deus fez os montes e fez aves a voar. Deus fez o grande mar, fez peixes a nadar. Deus fez as árvores, fez o sol a brilhar. E o que, 9 infantil? Mas o que é melhor e me faz cantar, Deus me fez. 9 infantil. Agora, para finalizar a hora da música, vamos falar com o nosso Deus. Repitam tudo comigo e mãozinha de oração. Querido Deus, Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua palavra, pois ela me ensina pois ela me ensina a viver neste mundo. a viver neste mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, 9 infantil. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Não saia daí, porque agora vai começar a história bíblica. Bom dia, 9 infantil. Sejam bem-vindos à História Bíblica. E antes de nós começarmos, nós vamos revisar as nossas regras. Você lembra que a nossa primeira regra é sentar corretamente. Então, você aí na sua casa, você vai sentar corretamente, vai encontrar um lugar confortável. Não é para você ficar jogado, nem deitado, não. Você vai ficar sentado e de olho na nossa história. A nossa segunda regra é prestar atenção.
Você não vai prestar atenção agora na conversa do lado. Se alguém fizer um barulho, não. Você vai ficar o tempo todo olhando aqui para a tia Adrizana, para quem estiver contando história. E a nossa terceira regra é fazer silêncio. Então, essa é a hora que você não vai conversar. Você vai fazer o máximo de silêncio para você escutar tudo o que vai acontecer aqui na nossa história. E semana passada, a gente viu que Jesus estava indo para uma cidade. Você lembra que cidade é essa? Isso mesmo, Jerusalém. Mas antes dele ir para Jerusalém, ele passou na casa de 3 pessoas que eram amigas deles, eles gostavam muito, lá na cidade de Betânia. Se você souber, fala aí o nome dessas pessoas. E se você respondeu Marta, Maria e Lázaro, você acertou. Então ele passou lá para jantar com os seus amigos e ele chamou 2 discípulos. Ele chamou 2 discípulos e ele falou assim, vão ao povoado vizinho, e eles tinham que uma missão, eles tinham que trazer uma coisa desse povoado vizinho. Você lembra o que era? Isso mesmo, eles tinham que trazer um jumentinho, filho de uma jumenta que nunca tinha sido montado. Então eles pegaram, levaram até Jesus. Então Jesus foi entrando em Jerusalém, montado naquele jumentinho. E as pessoas... Tinha muita gente em Jerusalém, porque ia ter uma festa lá. Você lembra que festa era essa? E era a festa da Páscoa, isso mesmo. E Jesus ia chegando em Jerusalém e as pessoas iam atrás dele gritando, seja bem-vindo, rei. E elas colocavam alguma coisa no caminho para Jesus passar. Você lembra o que era? Elas colocaram os ramos, colocaram também os mantos dela, eles iam estirando e colocando no caminho para Jesus passar. E elas gritavam, seja bem-vindo, bem-vindo, rei Jesus, hosana. Mas teve algumas pessoas, tinham pessoas ali que não estavam gostando daquela entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Você lembra quem era? Isso mesmo, eram os fariseus, eles não estavam gostando. E eles falaram uma coisa para Jesus. Vocês lembram o que eles falaram para Jesus? Eles falaram assim, peça para o povo o quê? Ficar o quê? Calado. Mas Jesus respondeu uma coisa para eles, o que foi? Jesus respondeu que se o povo ficasse calado, quem ia clamar? Isso mesmo, as pedras iam falar que ele era rei. E a nossa lição de semana passada foi essa, que Jesus é o nosso rei eterno. Agora você vai ficar com a nossa história com a tia Ana. Olá, Nova Infantil, eu sou a tia Ana e hoje eu vou contar uma história sensacional para vocês. Sabe de onde eu retirei essa história? Da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia é 100% verdade. Nova Infantil, você já fez aquele lanche, aquele jantar com pessoas que você gosta? Eu também já fiz. Olha, e ficou na minha memória, eu tenho certeza que ficou na sua memória também. E na história de hoje, nós vamos ver um jantar com uma pessoa muito especial, que também vai ficar na sua memória. Jesus, como nós vimos na semana passada, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. E ele foi recebido pelas pessoas que estavam em Jerusalém como um rei. Mas Jesus estava em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Na primeira Páscoa, os hebreus, eles ainda eram escravos no Egito. Mas eles receberam uma ordenança do Senhor que eles deveriam sacrificar um cordeiro. Você sabe o que é sacrificar? É matar e assar. E nesse sacrifício, eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nas portas das casas. Sabe para quê? Para livrar os primogênitos, os filhos mais velhos, da morte. E Jesus, ele sabia que essa Páscoa ela seria diferente, mas ela teria algumas coisas semelhantes. Na primeira Páscoa, que foi comemorada quando os hebreus ainda eram escravos no Egito, era necessário um cordeiro inocente. E Jesus era um cordeiro inocente. Era necessário um cordeiro macho, sem defeito. E Jesus era sem defeito, ele não tinha pecado. O sangue desse cordeiro livraria os filhos dos hebreus da morte. E agora, o sangue de Jesus livraria as pessoas da morte eterna.
a primeira Páscoa era necessária porque era a única forma de escapar da morte. Jesus, o sangue de Jesus derramado da cruz é a única forma de escapar da morte eterna. Jesus, ele estava em Jerusalém e ele estava preparando a última ceia, a ceia, o jantar que ele haveria de ter, sabe com quem? Com os discípulos dele. E ele estava com os seus discípulos em Jerusalém. E ele chamou 2 discípulos, Pedro e Tiago. E ele deu uma ordem para eles. Ele pediu que eles entrassem na cidade e eles, quando entrassem na cidade, eles iriam encontrar um homem com um pote de água. E eles deveriam seguir esse homem até o local, até a casa onde esse homem entrasse. E quando eles entrassem nessa casa, eles encontrariam o dono dessa casa. E eles deveriam dizer para o dono: o mestre pergunta, onde é o salão dos hóspedes, onde eu posso fazer a ceia com os meus discípulos? E sabe o que aconteceu? Eles encontraram a casa, Pedro e Tiago. E eles encontraram o homem com o pote com água. E eles seguiram esse homem. Tudo aconteceu como Jesus havia falado. Porque Jesus, ele sabe todas as coisas, porque Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus deu uma orientação para eles, que quando eles chegassem nesse local, eles preparassem a Páscoa. E o dono da casa mostrou para Pedro e Tiago onde era o salão dos hóspedes, que era no 2º andar da casa, na parte de cima. E Jesus foi para lá. E todos os discípulos foram juntos. Eram 12 discípulos. Todos estavam com eles. Todos estavam muito felizes, porque eles iriam comemorar a Páscoa com o Mestre, com Jesus. E Jesus sabia da importância desse jantar. Jesus estava cumprindo a sua missão. E a missão de Jesus seria que ele iria se entregar por amor a mim e a você. E os discípulos prepararam tudo. Mas vocês perceberam que na mesa não havia nenhum cordeiro? Porque Jesus seria o Cordeiro de Deus. E na mesa, sabe o que havia de alimento? Havia pão e vinho. Olha só aqui, o pão. O pão era que Jesus levantou o pão na frente de todos os discípulos, agradeceu a Deus e disse: esse é o meu corpo, que eu vou entregar por causa de vocês. Depois, Jesus, ele levantou o vinho e disse: esse é o meu sangue que eu vou entregar na cruz e derramar por vocês. Jesus, depois de ter feito toda essa ceia, ele começou a conversar com os seus discípulos e logo depois ele anunciou uma coisa. Ele disse que um dos discípulos, um daqueles que andavam com ele, iria traí-lo. Você sabe o que é trair? É enganar. É enganar, é fazer um mal para aquela pessoa que ama você, é fazer um mal para o seu amigo. E um deles que andava com Jesus iria traí-lo. Sabe quem era? O nome dele era Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, ele tinha andado com Jesus. Ele tinha visto o que Jesus havia feito, os milagres que Jesus havia feito, os ensinamentos, ele tinha ouvido o que Jesus havia ensinado. Ele sabia dos ensinamentos de Jesus. Mas mesmo assim, ele iria traí-lo. E você sabe como é que ele iria traí-lo? Ele ia traí-lo por dinheiro.
Olha só aqui. Judas, ele iria traí-lo por 30 moedas de prata. Judas, ele amava mais ao dinheiro do que a Jesus. Judas não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele não acreditava no poder de Deus. Ele disse não para Jesus. Mas Judas, ele não acreditava no Senhor. E Deus, ele ainda disse mais. Hoje, todos vocês me abandonarão. Todos os discípulos iriam abandonar Jesus. Mas Pedro, ele disse para Jesus, por mais que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, ainda esta noite, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. E Jesus, ele sabia, ele conhecia o coração de cada um que estava com ele ali. Jesus, ele fez a última ceia para estar com seus discípulos. E os seus discípulos nem imaginavam que eles não estariam mais com Jesus. E olha, os discípulos não imaginavam isso. Mas Jesus sabia que todos eles o abandonariam. Mas mesmo assim, ele disse que quando ele ressuscitasse, ele os encontraria na Galileia. Uau! Jesus fez a última ceia, ele estava com seus discípulos, ele ensinou que ele iria entregar o corpo dele por amor a mim e a você, que ele iria derramar o sangue dele na cruz por amor a mim e a você, porque Jesus se entregou na cruz por mim e por você. Nova Infantil, Jesus, ele ainda disse que ele não estaria mais com os seus discípulos aqui, comendo e bebendo, que seria a última vez que ele só iria comer novamente e beber novamente com os discípulos no céu. Nova Infantil, com essa história, nós aprendemos que Jesus se entregou por mim. Nova Infantil, Jesus, ele se entregou por amor a mim e a você. Jesus fez a última ceia para que nós lembrássemos do que ele faria. E essa foi a nossa história de hoje. Semana que vem tem novas histórias aqui no nosso Nova Infantil. Tchau!